O Apocalipse de João. O alegado autor do livro da Revelação foi o amigo e discípulo de Jesus, João. É favor não confundi-lo com João Batista. João parece ter sido o mais influente dos discípulos de Jesus, e um texto bíblico anterior que também é atribuído a ele, o Evangelho de João, parece chegar o mais próximo de demonstrar os fortes ensinamentos místicos dos apoiadores de Jesus e da Igreja Católica inicial. Por estas e outras razões, o nome de João tem sido importante para os cristãos e para algumas organizações místicas. Talvez não seja surpreendente que o nome de João tenha sido escolhido para conduzir o Apocalipse mais colorido e definitivo da Bíblia. A revelação de São João é o quinto e final trabalho atribuído a ele contido no Novo Testamento. Alguns eruditos acreditam que a revelação foi escrita por João enquanto ele estava vivendo no exílio da ilha grega de Patmos, muitos anos depois da crucificação de Cristo. Outros estão convencidos de que João não foi o autor do livro da Revelação, porque este não foi descoberto até aproximadamente 2 séculos depois da morte dele. Segundo Joseph Free, escrevendo em seu livro Arqueologia e História Bíblica, as qualidades linguísticas do livro Revelação são inferiores em alguns modos ao Evangelho de João. É argumentado que se a revelação foi escrita 5 anos depois do livro de João pela mesma pessoa, ela deveria ser linguisticamente igual ou superior ao livro anterior. Um outro ponto é que a revelação contém expressões da linguagem hebraica que não eram usadas no trabalho anterior de João. Por outro lado, importantes similaridades entre Revelação e outros livros de João têm sido notadas, especialmente na repetição de certas palavras e frases. Seja qual for a verdade quanto à autoria verdadeira da revelação, o impacto deste trabalho tem sido maior. A revelação é uma narrativa em primeira pessoa do bizarro encontro do autor com uma estranha pessoa que ele acreditou ser Jesus. Durante um período de 1 ou 2 dias, o autor também encontrou um número de criaturas não usuais que mostraram a ele imagens de assustadores eventos futuros. Foi dito ao autor, por estas criaturas, que Satã, ou o Anticristo, tomaria o mundo. Isto seria seguido pela batalha final do Armagedon, durante a qual os anjos de Deus batalhariam contra as forças de Satã. A batalha final traria o banimento de Satã da sociedade humana e o retorno triunfante da segunda vinda de Jesus para reinar sobre a terra por 1000 anos. O livro da Revelação é escrito de um modo maravilhosamente pitoresco. Ele é cheio de simbolismo complexo e imaginativo. Como as imagens reveladas a João eram símbolos, a revelação pode ser usada para prever um iminente fim do mundo em quase qualquer época histórica. A profecia é construída de forma que os símbolos possam ser interpretados para representarem sejam quais forem os eventos históricos que aconteçam durante o período da vida de alguém. Isto é precisamente o que tem sido feito com a revelação desde que ela apareceu, e ainda está sendo feito hoje. A questão é, o que causou as visões do autor? Teria sido um delírio? Uma propensão para contar histórias fantásticas? Ou foi algo mais? O autor parece sincero o bastante para que se descarte a mentira. Sua maneira direta de narração tende a eliminar a piração como resposta. Isto deixa o algo mais. A questão é, o que é esse algo mais? Ao analisarmos o texto de Revelação, descobrimos algo notável. Parece que o autor tinha realmente sido drogado, e enquanto no estado de torpor, foram-lhes mostradas imagens em um livro por indivíduos que estavam usando costumes e realizando uma cerimônia em benefício dele. Vamos olhar as passagens de Revelação que sugerem isto. João começa sua história ao nos dizer que ele era um pregador. Em uma descrição posterior, parece que ele estava realizando seus rituais fora de casa, em ambiente aberto, durante as horas diurnas. Repentinamente, uma voz alta ressoou atrás dele. A voz lhe mandou escrever tudo o que ele estava para ver e ouvir e enviar a mensagem às 7 igrejas cristãs na Ásia, mais precisamente na Turquia. João se virou para ver quem estava falando com ele, e observe,
ele viu o que acreditou serem 7 castiçais dourados. Entre os castiçais, de pé, estava uma pessoa que o autor descreveu da seguinte forma: alguém que se parecia com o Filho do Homem, ou seja, Jesus, vestido com uma veste até os pés e usando sobre o peito um cinturão dourado. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo, e seus pés eram como cobre de boa qualidade, queimando em uma fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas, e ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e saía de sua boca uma espada afiada de 2 gumes, e sua aparência era como se o sol brilhasse em toda a sua força, e ele colocou a mão direita sobre mim. Revelação, capítulo 1, versículos 13 ao 17. Há aqui surpreendentes similaridades entre este novo Jesus e os anjos da idade espacial das histórias anteriores da Bíblia. O profeta Ezequiel, por exemplo, também encontrou visitantes com os pés de cobre. A passagem acima da Revelação sugere que o Jesus de João poderia estar vestido com uma roupa de uma peça única que se estendia do pescoço para baixo, com botas de metal ou parecidas com metal. O fato do autor interpretar mal este ser, como se fosse Jesus, pode ser uma evidência posterior de que ele não era realmente o discípulo João original. Por conveniência, contudo, continuarei a me referir ao autor da Revelação como João. A cabeça da criatura foi descrita como branca como a lã, tão branca quanto a neve, indicando uma cobertura artificial ou um capacete para a cabeça. A afirmativa de João de que esta criatura tinha uma voz como o som de muitas águas, isto é, ruidosa e trovejante, é também reminiscente dos anjos de Ezequiel e pode ter sido provocada pelo ruído de motores vizinhos ou por amplificação eletrônica da voz da criatura. A espada de 2 gumes, que saía da boca da criatura, facilmente sugere um microfone ou um tubo de respiração. Depois que João reconquistou sua compostura, Jesus mandou que ele escrevesse as cartas que ele enviaria às várias igrejas cristãs. Estas cartas constituem os primeiros 3 capítulos da Revelação. A fase mais interessante da experiência de João começa no capítulo 4. Olhei e vi, uma porta foi aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que soava como uma trombeta falando comigo, disse: venha aqui, e eu lhe mostrarei coisas que devem acontecer no futuro. E imediatamente eu estava em espírito, e vi um trono que estava colocado no céu, e um ser sentava-se no trono. E aquele que estava sentado parecia-me como uma pedra de jaspe e sardônio, e havia um arco-íris ao redor do trono que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono estavam 24 assentos, e sob estes 24 assentos eu vi 24 anciões sentados, vestidos de branco, e eles tinham em suas cabeças coroas de ouro. E saíam do trono relâmpagos e trovões e vozes, e haviam 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que eram os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro como cristal, e no meio do trono e ao redor, sobre o trono, estavam 4 bestas cheias de olhos na frente e atrás. Revelação capítulo 4, versículos 1 ao 6. A passagem acima pode ser vista como se o autor estivesse sendo levado pela porta de algum tipo de aeronave e se encontrando face a face com seus ocupantes, vendo-se incapaz de descrever suas aparências. A citação contém 2 elementos especialmente interessantes. Primeiro, João disse que a voz acima soava como uma trombeta falando com ele. Isto sugere fortemente uma voz reverberando por um microfone. Segundo, os trovões, relâmpagos e vozes emitidas do trono sugerem que este possuía um aparelho de televisão ou de rádio de algum tipo. Um humano dos dias modernos poderia muito bem descrever a mesma experiência do seguinte modo: bem, sim, eu fui levado a um foguete. Lá eu me confrontei com uma tripulação sentada, vestida com macacões e capacetes brancos. Eles tinham algum tipo de rádio ou de recepção de televisão funcionando. A presença de 7 velas e 7 lâmpadas indicam que um ritual tinha sido preparado para o autor. O ritual estava completo,
com vestimentas, teatralidades e efeitos sonoros, todos destinados para que a mensagem o impressionasse profundamente. Isto é o que aconteceu quando foi mostrado a João o primeiro pergaminho. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um pergaminho com escritos dentro dele, e seu lado de fora estava lacrado com 7 selos. E vi um forte anjo proclamando em voz alta: "Quem é digno de abrir o livro e retirar os selos dele?" E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi capaz de abrir e ler o livro, nem de olhar seu conteúdo. E um dos anciãos me disse: "Não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tem tido sucesso em abrir o livro e quebrar seus 7 selos." E eu vi de pé entre o trono as 4 bestas, e no meio dos anciões, um cordeiro como que recém-abatido, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, as 4 bestas e os 24 anciãos caíram diante do cordeiro, cada um deles sustentando harpas e caixas douradas cheias de odores, que eram as preces dos santos. E eles cantaram uma nova canção, dizendo: "Você é digno de tomar o livro e abrir os selos dele, porque você foi assassinado e tem nos redimido diante de Deus pelo seu sangue derramado por cada família, língua, povo e nação. E nos tem feito reis e sacerdotes de Deus, e devemos reinar sobre a terra." E eu vi, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e as bestas e os anciões, e eles numeravam 10 milhares de vezes, 10.000, e milhares de milhares, dizendo com uma voz alta: "Digno é o cordeiro que foi morto para receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênção." E cada criatura que está no céu, e na terra, e sob a terra, e aqueles que estão no mar, e todos os que estão neles me ouviram dizendo: "Bênção, e honra, e glória, e poder seja a ele que se senta no trono, e ao Cordeiro para todo o sempre." E as 4 bestas disseram: "Amém." E os 24 anciãos caíram e veneraram a ele, e viveram para todo o sempre. Revelação capítulo 5, versículos 1 ao 14. Os anciãos continuaram a cair em momentos dramáticos durante a cerimônia. A cada vez que eles assim o faziam, causavam uma forte impressão sobre João. Entre outros gritos de Amém e Aleluia, o autor recebeu a sóbria tarefa de escrever tudo o que lhe estava sendo mostrado e ensinado. Tem sido ressaltado que a experiência de João é idêntica ao ritual místico, especialmente de iniciação nos ensinamentos de uma sociedade secreta. Por esta razão, algumas pessoas acreditam que a revelação seja realmente uma narrativa de uma cerimônia de iniciação típica de muitas organizações da fraternidade, típicas até mesmo para os dias de hoje. Estas observações são muito importantes quando elas são acopladas com a evidência que a experiência de João tinha um elemento de ópera espacial. Isto revela que o continuado envolvimento tutelar no misticismo da fraternidade depois do tempo de Cristo foi a fonte máxima das doutrinas apocalípticas. Na passagem acima da revelação, observamos que João reagiu com fortes emoções ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele estava especialmente inclinado a chorar diante de qualquer provocação. Ele pareceu incapaz de distinguir entre o ritual e a aparente realidade. Isto levanta questões sobre seu estado mental. Uma leitura cuidadosa de Revelação indica que a mente de João pode ter sido influenciada por drogas administradas a ele pelas criaturas. A psiquiatria moderna tem descoberto que um número considerável de drogas pode ser usado para implantar profundamente mensagens na mente de uma pessoa. Esta técnica serve hoje como um instrumento de inteligência nos Estados Unidos, Rússia e outros lugares. O provável drogueamento de João é exposto no capítulo 10 de Revelação. O autor aparentemente estava fora de casa, novamente se preparando para memorializar as últimas revelações, quando um anjo voou do céu, tendo algo em sua mão. E a voz que ouvi do céu
falou para mim novamente e disse: Vá e pegue o pequeno papiro que está aberto na mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo e disse a ele: Dê-me o pequeno papiro. E ele me disse: Pegue-o e coma-o, e isto tornará a sua barriga amarga, mas a sua boca será doce como o mel. E eu peguei o pequeno papiro da mão do anjo e o comi, e a minha boca ficou doce como o mel, e quando eu o comi, minha barriga ficou amarga. E ele disse: Você deve orar novamente diante de muitas pessoas, e nações, e línguas, e reis. Revelação capítulo 10, versículos 8 ao 11. A maioria dos cristãos acredita que o pequeno papiro oferecido a João fosse um documento verdadeiro, com os conteúdos que o autor veio magicamente a conhecer ao comê-lo. A nossa pista de que isto era provavelmente papel, ou algo mais, saturados por alguma droga, permanece no testemunho de João de que o papiro era doce de sabor, mas causou uma reação amarga no estômago. Interessantemente, uma experiência quase idêntica tinha sido relatada por Ezequiel. E quando olhei, a mão de um anjo foi posta sobre mim, e um papiro estava nela, e ele o abriu diante de mim, e ele tinha um escrito por dentro e por fora, e havia lamentações escritas, e pesares, e juramentos. Adicionalmente ele disse para mim: Filho do homem, faça sua barriga comer, e encha seus intestinos com este papiro que dou a você. Então eu comi, e isto era em minha boca doce como o mel. E ele disse para mim: Vá até a casa de Israel e fale minhas palavras para eles. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e 10, e capítulo 3, versículos 1 ao 4. Muitas pessoas confusamente acreditam que João realmente viu os futuros eventos históricos que ele apontou na revelação. Tem sido ressaltado igualmente por eruditos cristãos e não cristãos que as visões de João sobre o futuro eram simplesmente ilustrações retiradas dos papiros. Isto é especialmente evidente na visão que ele tem de uma criatura com 7 cabeças e 10 chifres. E eu fiquei de pé sobre a areia do mar, e vi uma besta se elevar do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças nomes blasfemos. Revelação capítulo 13, versículo 1. O fato de que as palavras, os nomes blasfemos, estivessem escritos sobre as cabeças desta criatura, revela que João estava olhando uma ilustração com rótulos, muito parecidos com os cartoons políticos de antigamente. Embora o autor não especificamente assim o diga, é provável que muitas outras visões nos papiros fossem rotuladas de maneira similar. Não pode haver qualquer dúvida de que, como literatura, o livro da Revelação é um trabalho poderoso, colorido e dramático. Como base para uma filosofia religiosa, contudo, ele tem todas as armadilhas dos apocalipses que vieram antes dele. Como devemos ver, a profecia feita na Revelação tem sido cumprida ao menos meia dúzia de vezes na história mundial, completada com a catástrofe global seguida pelas segundas vindas. Nenhuma só vez isto trouxe os 1000 anos de paz e salvação espiritual. Tudo isto tem sido feito para estabelecer o estágio para a próxima catástrofe. Hoje, quando estamos diante de um maciço poder nuclear, talvez seja tempo de reavaliar a utilidade da crença apocalíptica antes que o mundo se veja atingido por ainda uma outra batalha final. Sim, a salvação espiritual e os 1000 anos de paz são metas boas e dignas de se ter. E são há muito supervalorizadas, mas não há necessidade de pagar o preço de um Armagedon para alcançá-las.